Olá, estamos de volta com nossa leitura meditativa, renúncia completa no serviço a Deus. De qualquer modo, devemos estar convictos de que tudo pode servir para se ganhar experiência e, assim, alcançar a fase em que, sendo mais eficientes em nossas práticas, cairemos cada vez menos. Então, quanto mais a gente serve a Deus, em amor, devoção e gratidão, com a consciência de que eu sou uma alma e eu sou uma serva de Deus e que eu preciso, né? Essa palavra serva vem de serviço. Todo servo ele serve. E aí você pode dizer, que palavra mais careta, que palavra mais fora de moda, né? Porque a gente sempre está especulando, a mente está sempre especulando. Mas você serve a todo mundo, menos a Deus. Se você parar para pensar, você serve a seu ego, você serve a seu cachorro, você serve a seu gato, você serve ao vizinho, você serve a sua família, você serve a seu patrão, você serve a seu amigo. E essa palavra servo vem de servir, sou. Servir, sou a algo. E quanto mais a gente serve a Deus, a Krishna, a suprema personalidade de Deus, mais nós vamos ter mais força espiritual, para que a gente possa nunca cair. Ou seja, o que é cair? Tem a queda física que você cai, né? E essa queda você tem que se perguntar, por que eu caí? E não ficar rindo, achando engraçado, pode ser também, mas busque encontrar soluções, né? Problemas materiais, soluções espirituais. E aí, quanto mais a gente serve a Deus, mais força a gente vai ter para não cair nas esparrelas da vida. É claro que não estamos falando de quedas acidentais e grosseiras, porque seria a parte física, tipo intoxicação, sexo ilícito. Existem quedas mais sutis que não deixam de ser quedas, como falta de confiança, mesquinhez, letargia e tantas outras mazelas humanas. Então, a Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, nós terminamos hoje de ler sobre desmotivação. E um dos sintomas da desmotivação é a letargia. E aqui estamos lendo, aprendendo com os nossos mestres, né, que é outra leitura, que quanto mais a gente é eficiente nas nossas práticas e nós ofertamos essas práticas para Deus, mais quedas nós vamos ter. Mais consciência de Deus, quanto mais consciência de Deus a gente tiver, menos cair nessa vida. E cair significa todo e qualquer estado que te leva ao estágio de depressão, tristeza, angústia, letargia, todas essas mazelas humanas, como diz aqui na leitura. Porém, quem persiste no serviço devocional, no serviço a Deus consciente, eu sirvo a Deus. Se eu não servir a Deus, eu vou servir a matéria. Pode estar certo de que chegará o dia em que sua prática será aperfeiçoada e as quedas desaparecerão. Só que isso não acontecerá da noite para o dia. Ninguém supera a luxúria e a ira sem confiança no processo. Ou seja, ninguém vai superar a luxúria e a raiva, a ira, se a gente não fizer esse treinamento de servir a Deus conscientemente e entregar a nossa vida como oferenda a Deus. Sem praticar com entusiasmo e sem a devida paciência. Então, lá vem novamente a palavra entusiasmo, paciência e esperar pela purificação, porque pureza é a força. Quanto mais a gente se purifica, mais força espiritual a gente vai ter. Quanto menos a gente se purifica, quanto mais mazelas a gente tem, quanto mais preguiça a gente tem, mas a gente não vai ter força espiritual para mudar a nossa vida. E meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele diz, né? Ele fala, a medida da a minha mudança é proporcional à minha coragem. Então, se você está letárgico, você não tem coragem. Se você está apático, você não tem coragem. Se você é preguiçoso, você não tem coragem. Mencionamos que a ira vem da luxúria, mas a ira pode ser mais perigosa do que a luxúria. Olha, veja só. Geralmente não se cai por luxúria. Obviamente, ela é uma grande entrave na consciência de Krishna, mas mesmo uma pessoa luxuriosa,
se for sincera, não abandonará a consciência de Krishna. Ou seja, luxúria é qualquer desejo que você tenha, além do desejo de servir a Deus. Aí você pode pensar novamente, nossa, que papo mais religioso. Não, é um papo científico, é um papo onde você vai se entender que você não é esse corpo, você é uma alma, e por você ser essa alma, você vai entender que você deve agir como alma neste corpo material. E agindo como alma neste corpo material, você não vai se viciar em ser uma pessoa luxuriosa. Por quê? Porque se você se viciar em querer sempre ser satisfeito com seus desejos, aí vem a ira. Da ira vem a ignorância. E quando se perde a inteligência e entra-se no patamar da ignorância, a gente cai no poço escuro do abismo material. A luxúria está mais sobre a influência da paixão, enquanto a ira da ignorância. Então, quando você é grosso, quando você fica com raiva, você está no modo da ignorância. E quando você fica o tempo todo querendo satisfazer seus sentidos, você está no modo da paixão. Então, quando a luxúria se converte em ira e, consequentemente, coloca a pessoa sob a influência do modo da ignorância, a vida espiritual corre o risco de ser interrompida. Por quê? Porque você vai estar vibrando na paixão, vai estar o tempo todo desejando luxúria, e você vai vibrar no modo da ignorância, que você vai estar agindo em ignorância. E como é que uma pessoa age em ignorância? Diversas formas. Desde a agressão física, verbal, desde você não respeitar o outro, desde você não ver que no outro existe Deus, no animal existe Deus, em toda parte existe Deus. Não existe nada que não exista Deus neste mundo material. Mas a gente tema em dizer, não, Deus está muito longe. Quando Deus está dentro do seu coração, é a grande alma na pequena alma instalada no seu coração. Basta uma centelha de ira no coração da pessoa para gerar uma grande confusão na sua mente. Vou ler de novo. Basta uma centelha de ira no coração da pessoa para gerar uma grande confusão na sua mente e para que sua inteligência espiritual seja perdida. Então, você lê, você estuda, você participa de seminários, você participa de festivais, você canta os santos nomes, você está aí como uma pessoa decidida a se purificar e a buscar sempre o modo da bondade, que é o modo que mais se aproxima de Deus. Mas de você, quando fica com raiva, você perde todas essas coisas. Tudo isso é jogado fora na lata do lixo. Todos esses aprendizados em questão de segundos, quando você deixa que sua ira tome conta de você. É somente por meio da misericórdia combinada, do devoto puro, o mestre espiritual fidedigno e do próprio Senhor Supremo, que alguém pode obter o serviço a Deus puro. Se alguém é afortunado o bastante para encontrar um devoto puro e aceitá-lo como seu mestre espiritual, esse mestre espiritual, por sua misericórdia motivada, compartilhará este conhecimento do serviço a Deus. Ou seja, você tem que estudar com alguém, você tem que ter um mestre, você tem que se aproximar de uma pessoa que saiba um pouquinho mais do que você para ela te ajudar. Você tem que ouvir essa pessoa. Mas eu, na minha opinião particular, ouvir só, eu vou te dar um conselho. Aí você escuta. Você, eu estou melhor. Realmente o que você falou me ajudou. Mas no outro dia você esquece tudo. Então você volta de novo para o mesmo plano da ignorância. Que é o plano do esquecimento, da desatenção, né? E aí você vive com sua cabeça enterrada nas coisas materiais, que você precisa sobreviver. Você precisa pagar suas contas. Que as contas chegam todo dia através de boletos bancários e você precisa pagar essas contas e para isso precisa de a energia do dinheiro. E essa energia do dinheiro, essa energia espiritual do dinheiro, vem de Deus. Mas aí você não quer aprender sobre Deus, você não quer ouvir sobre Deus, porque ouvir um amigo e ouvir sobre Deus é totalmente diferente. Mas você ouvir um amigo que fala de Deus, isso é conveniente para o seu avanço espiritual. E é o Senhor, por sua misericórdia, que envia seu servo mais confidencial para este mundo, a fim de que instrua acerca do serviço devocional puro. Quem fala isso é nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada está dizendo, você precisa escutar alguém que tem experiência e já tem um certo conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto, para que você possa, pode ser um padre, pode ser um padre, pode ser um pastor,
Pode ser um mestre espiritual, um guru, pode, contanto que seja alguém que já tenha Deus no seu coração, e esse Deus seja um Deus vivo, um Deus onde você pode apresentar ou trazer a pessoa para recordar acerca de Deus, que é o proprietário de tudo e é o proprietário de todas as coisas materiais. Tudo que se move é sagrado. Então, todo esse... Você está ali, dirigindo seu carro no meio de trânsito, tem um monte de gente dirigindo, mas quem está dirigindo esses carros? As almas de Deus. São as almas em corpos condicionados, criados por Deus, o corpo, a alma. Até o próprio carro foi criado por uma alma que desenhou, que teve a ideia, um automóvel, vamos... Né? Lá atrás, nos tempos antigos, quando não existia automóvel, e hoje existe vários automóveis, daqui a pouco vai existir automóveis que voam, né? Que já tem automóveis que carregam com bateria. Então, tudo isso foi co-criado junto com a mente de Deus. Ninguém cria nada sozinho neste mundo material. Então, a misericórdia do mestre espiritual, a misericórdia de alguém que venha te ensinar acerca de Deus é muito importante. É receber essa graça, essa misericórdia de Deus, através dessa escuta, de ouvir. Eu quero aprender como se vir a Deus, então você tem que escutar alguém que saiba te falar sobre isso. Só que nem todos que recebem esta misericórdia do guru, do mestre, fazem jus a ela. Receber a misericórdia do guru significa ter acesso ao mantra sagrado, Mahara, mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é um processo específico da era, essa era das cabeças de ferro. Então você tem que purificar cantando a sua mente, o seu coração, as suas atitudes. Mas qual é o discípulo que está se esforçando para cantá-lo cuidadosamente, sem ofensas, com devoção genuína? E até para cantar você tem que ter respeito, você tem que seguir regras, você tem que ter umas regulações. Não pode cantar de qualquer maneira, achando apenas um mantra, apenas uma música. Não, não é essas músicas mundanas. É um mantra que vai te purificar, que vai te levar para Deus, que vai te colocar nessa consciência de servir a Deus conscientemente. Então, essa misericórdia é muito importante que a gente queira ouvir através dos mestres e professores, de todos aqueles que têm essa vontade de nos ensinar. A misericórdia do Guru é receber os ensinamentos divinos do Bhagavad Gita, de sua boca de lótus, mas cabe também ao discípulo se esforçar para colocá-lo em prática, tais ensinamentos. Então, a Bhagavad Gita, que é também compartilhada aqui no Espiritualidade, pela misericórdia de Deus e do meu mestre espiritual, a minha pessoa, também é uma forma da gente transmitir esses ensinamentos acerca de Deus. A misericórdia do Guru já está conosco, mas estamos fazendo bom uso dela. A gente escuta do mestre espiritual e a gente pratica aquilo que o mestre espiritual nos diz. A gente pratica o que a gente escuta numa missa, o que a gente escuta no culto, o que a gente escuta com uma pessoa que sabe mais do que a gente pratica. Pergunte isso a você. Alguns devotos dizem, eu cantei minha japa por anos, meditei por anos, fiz adorações de deidades por anos, até ensinei a Bhagavad Gita por anos. Tudo bem que eles tenham feito tudo isso, mas com que interesse? Não tem interesse. O interesse é servir a Deus. Você não está fazendo nada disso. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo esse vídeo caseiro, procurando me esforçar o melhor possível, mas não é para agradar você que me vê. É para agradar Deus em primeiro plano, Krishna, a suprema personalidade de Deus, toda atrativa e toda atraente. E depois vem os depois. Vem as pessoas que assistem, as pessoas que gostam, as pessoas que compartilham esse canal, assine esse canal, dê uma força aqui para essa criatura que vos fala, que sou eu. Compartilhe sabedoria com outras pessoas, porque assim você vai estar compartilhando Deus com as pessoas, porque nós estamos aqui falando de uma forma diferente e diferenciada acerca de Deus. Com que grau de sinceridade essas pessoas agiram nesse tempo todo de servir a Deus, de fazer isso, fazer aquilo outro. Se agiram movidos por desejos egoístas, invariavelmente surgirá a crouda, frustração, e em seguida a ira. Então, existe os desejos egoístas que nos levam à frustração e depois a gente fica irado e diz, eu perdi meu tempo fazendo todo esse trabalho e nada aconteceu. Acontece todos os dias. A misericórdia de Deus é derramada em nossas vidas todos os dias. Você é que tem que perceber com que intenção você faz os seus trabalhos e oferece para Deus aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Se mantiver uma simples centelha de ira no coração, ela poderá criar um incêndio interno, colocando mesmo que temporariamente tudo a perder.
De fato, os efeitos da raiva precisam ser eliminados. De fato, os efeitos da raiva precisam ser eliminados. Não há outra saída. E por que deixou isso claro? Prabhupada não se tornou popular. Por que Prabhupada não se tornou popular? Ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. E muitas vezes eu aqui, nestes vídeos caseiros, nestes vídeos aqui do canal Espiritualidade, muitas vezes eu, às vezes, exagero, tenho consciência disso. Às vezes me empolgo no modo da paixão, porque eu estou aqui fazendo para Deus. E muitas vezes eu posso ter falado coisas que o seu falso ego não tenha gostado e nem gosta de ouvir. E aí se esquiva, fica em silêncio, não dá um feedback, deixa para lá. O problema é de quem? De quem faz isso. Né? Porque muitas vezes a gente precisa, se a gente é consciente de Deus e a gente tem essa consciência, a gente precisa não mentir. A gente não precisa ficar enrolando para obter seguidores, dizendo coisas que você quer ouvir para obter seguidores. Isso meu mestre diz também. Enfim, a paixão vem a ira, da paixão vem a ira, olha só. Da paixão vem a ira, que é como uma força da gravidade que arrasta a pessoa para baixo. Então, toda vez que você fizer algo para Deus, ou fizer algo com essa intenção, com esse desejo egoísta, você vai se frustrar. Agora, se você faz para Deus, entrega para Deus e você fica feliz com o que você pode oferecer para Deus dentro do limite das suas capacidades intelectuais, cognitivas, de conhecimento espiritual, você entrega para Deus, você fica feliz. Você não precisa estar se movendo nessa vida com desejos egoístas. Mas a gente faz o quê? Exatamente isso. A gente se move nessa vida com desejos egoístas, por isso que a gente vive irado, por isso que a gente vive para baixo, vazio, a gente não se encontra consigo próprio, a gente não se encontra com outros, casamentos não dão certo, os relacionamentos se acabam, e aí você diz, o mundo está louco, mas eu também estou louco, eu também estou louco no sentido de desequilíbrio, e aí se eu estou desequilibrado, eu vou contribuir para esse desequilíbrio deste mundo. A grande questão é saber superar a força da gravidade dos maus hábitos chamados de anartas, o que é possível unicamente através de austeridades. Então, eu tenho um mau hábito, eu não consigo acordar 4 horas da manhã para meditar, porque a regra e a regulação para quem pratica Bhakti Yoga é acordar às 4 horas da manhã. Isso é um mau hábito. E por que eu adquiri isso? Eu não adquiri, eu já trouxe isso de outros momentos, de outras vidas. E aí eu não luto para acordar cedo, bem que eu hoje acordo muito, muito, muito mais cedo, acordo entre 5 da manhã e 7 da manhã, mas ainda está errado, então eu preciso fazer austeridades. Eu estou citando o meu exemplo como exemplo. Então, agir no modo da bondade é você praticar austeridades para que você se achegue, se chegue, falando aqui, no dito popular, se chegue e se achegue, para Deus. Um dia desse, alguém me escreveu pedindo ajuda, pois dizia que quando tentava agir no modo da bondade, sentia uma queda na sua vida espiritual. Eu tive que ser franco com essa pessoa e dizer que se isso estava acontecendo era porque a sua dita bondade era falsa bondade, e é verdade. Porque a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser aceito, a gente quer ser o queridinho da vovozinha. Só que a vovozinha já não mora mais nesse planeta, ela foi embora, nossas avós, pelo menos a minha já foi. E aí você, o que é que você vai fazer? Vamos ler aqui. Eu dei o exemplo do avião que não consegue decolar. Diríamos assim no modo da bondade. Para isso, seu motor terá que estar ligado a mim. E quando ele já estiver no céu, aí sim, quando atingir a velocidade ideal mínima, poderá manter um voo seguro. Manter significa modo da bondade. Então, eu tenho que me manter no modo da bondade. Muito embora eu ainda não acorde às 4 horas da manhã, eu acordo. 7 horas para mim já é tarde. Quando eu, antigamente, com meus anártanas, com meus maus hábitos, eu acordava 12, 1, 2 horas da tarde. Gente, a gente perde a manhã todinha na letargia, dormindo, né? E agora eu me lembrei de Chaitanya Mahaprabhu, que ele diz assim, que é um dos avatares de Deus, uma das energias supremas de Deus, que veio há 500 anos atrás aqui para este planeta, na Índia,
Ele diz: acordem, almas adormecidas. Saiam do colo da bruxa chamada Maia. Porque quando você está dormindo acordado. Porque você não despertou para a sua real função de vida. Eu sou uma alma neste corpo material, eu preciso agir como tal. Mesmo para manter o voo, o avião precisa continuar mantendo uma certa aceleração. Ou seja, há uma paixão embutida no modo da bondade. Para chegar no modo da bondade, a gente tem que ter muita vontade de sair da paixão e não voltar mais para a ignorância. Mas a ideia de que a verdadeira bondade inclui necessariamente as qualidades importantes da paixão. Por quê? Porque a paixão, ela te dá esse impulso para você ter essa energia, para você decolar esse seu avião e sair dessa inércia que você se encontra. E essa paixão vai além dessas qualidades. Em outras palavras, a manutenção do voo do avião é a bondade, mas o fato dele ainda estar em grande velocidade é uma indicação de que a paixão também está presente, só que sob o controle da bondade. Tapas ou austeridades é sempre necessário. Então, para você evoluir, você tem que praticar austeridades. E dentro desse processo, para se conhecer acerca de Deus, não é fácil. Não é simplesmente sentar num banco de uma igreja, ouvir uma missa, ouvir um culto, ir no centro espírita, bater um tambor. Não. A gente tem que estudar sobre Deus. Conhecimento leva ao conhecimento transcendental, que transcende os modos materiais, ignorância, paixão e até a própria bondade, que ainda não é Shuddha Sattva, que é a bondade de Deus. Nós temos que sair dessa ignorância e nós temos que usar a paixão para decolar esse avião para o conhecimento de Deus, para conhecer Deus, conhecer o Supremo, conhecer o Absoluto Supremo, para a gente sair desta inércia que nós nos encontramos. Então, tapas ou austeridades é sempre necessária. Para que o avião da vida espiritual permaneça no céu, a pessoa precisa manter alguma austeridade. Para que você permaneça sempre evoluindo, você tem que praticar austeridades. Não é você levantar as pernas para cima, para riba, como diz aqui no interior do Nordeste, e se balançar numa rede e dizer eu ganhei a vida. Isso é ignorância. No sentido, a manutenção da vida espiritual também depende de cama, mas não de cama no sentido de luxúria, mas como desejo genuíno da alma, o qual estará sempre direcionado para a satisfação de Krishna, para a satisfação de Deus. Então, quando você realmente quer satisfazer a Deus, você tem que ter essa luxúria, essa satisfação, essa busca desse desejo para ofertar aos pés de lótus de Deus. Por que eu falo pés de lótus? Porque se eu sou uma pessoa e sou filha de Deus, Jesus disse que eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus também tem pés. E pés de lótus, que o lótus significa aquela flor belíssima que nasce do pântano, e no pântano lá no fundo tem o escuro, a escuridão, que tem o lodo, e essa flor ela nasce intacta, ela não se contamina com essa contaminação. Nossa, essa contaminação, o amor de Deus ele tem que ser puro, e para que você possa purificar esse amor por Deus, e para Deus, estar com Deus, você tem que obter conhecimentos, você tem que praticar austeridades, coisas que você não gosta de fazer, como eu, por exemplo, acordar às 4 horas da manhã para meditar, para Deus, cantar os santos nomes de Deus, e dar um up na sua vida. Ou seja, na analogia do avião, você tem que decolar. Tem que decolar e buscar servir a Deus sempre e nada mais. Com gratidão, encerro mais um dia dessa leitura que se chama Leitura Meditativa, Aprendendo com os Nossos Mestres. Gratidão.